Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radha Raman Bihari Jiu Ki Jai, Radha Vinoda Bihari Jiu Ki Jai, Radha Govinda Jiu Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stottara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Param Gurudev Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Paramahansa Srila Gurukshara Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nitya Lila Pravishta Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladeva Vijayabhushana Prabhu Ki Jai, Shri Rasikacharya Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Shri Narottam Srinivas Ramananda Prabhu Tai Ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gora Parshada Vinda Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gora Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Antadvip Mayapur Shri Matadvip Kodumadvip Madadvip Koladvip Ritudvip Janudvip Modadumαδvip Rudvadvipat Mikashinavadvip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Gopadana Dwada Shavanatmika Shri Brajamandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudashana Chakra Jiv Ki Jai, Nishinha Bhagavan Ki Jai, Bhakti Prabha Shri Prad Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karamata Raj Shri Chaitanya Mat Ki Jai, Shri Braziliyat Ki Jai, Shri Daimanjiv Ki Jai, Shri Hari Nama Sankirtana Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Nitai Go Premanandi, Hari 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 Bo. Então vamos começar cantando para Srila Gurudev, Gurudev Bodo Kripa Kori, de Srila Bhakti Vinod Thakur. Gurudev Bodo Kripa Kori, Bodhavana Madi, Bodrumedi Achasta. Gurudev Bodo Kripa Kori, Bodhavana Madi, Bodrumedi Achasta. Agya Dila More, E Braje Bose, Harinama Korogana. Agya Dila More, E Braje Bose, Harinama Korogana. Gurudev Bodo Kripa Kori, Godavana Maje, Bodrumedi Achasta. Gurudev Bodo Kripa Kori, Godavana Maje, Bodrumedi Achasta. Kintu Kabe Prabhu Yogyatayar Pibe, Edasere Doya Kori. Kintu Kabe Prabhu Yogyatayar Pibe, Edasere Doya Kori. Chitastira Habe Sakala Sohibo, Chitastira Habe Sakala Sohibo,
Ekante Boji Bohari, Ekante Boji Bohari, Gurudev Goda Kripa Kori, Godavana Manje, Godrumedia Chastana, Gurudev Goda Kripa Kori, Godavana Manje, Godrumedia Chastana, Shaishava Jovane, Dada Sukha Sange, Abhyasa Holo Manda, Shaishava Jovane, Dada Sukha Sange, Abhyasa Holo Manda, Nija Karma Doshe, Edeho Hoilo, Nija Karma Doshe, Edeho Hoilo, Vajanera Pratibanda, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Maje, Godrumedia Chasta, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Maje, Godrumedia Chasta, Vadaki Ekona, Pancharoge Hata, Kemone Boji Bobolo, Vadaki Ekona, Pancharoge Hata, Kemone Boji Bobolo, Kandiya Kandiya, Tomara Charane, Kandiya Kandiya, Tomara Charane, Podiyache Suvivana, Podiyache Suviva, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Mande, Godrumedia Chastan, Gurudev Bodha Kripa Kori, Godavana Mande, Godrumedia Chastan. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Shila Guru Deva, Pachita Pavana, Guru Deva, Pachita Pavana, Guru Deva. Pachita Pavana Srila Prabhupada ki jai, Pachita Pavana Srila Gurudev ki jai. Agora nós vamos Gauridasa Mandire de Gauridas Pandit. Deva di Deva Gaura Chanda Gauridasa Mandire. Deva di Deva Gaura Chanda Gauridasa Mandire. Nityananda Sange Gaura Ambikate Vihare. Nityananda Sange Gaura Ambikate Vihare. Charu Yaruna Gunjahara Hit Kamale Jedhare. Charu Aruna Gunjahara Hit Kamale Jedhare. Virinchi Sevya Pada Padma Lakshmi Sevya Sadhare. Virinchi Sevya Pada Padma Lakshmi Sevya Sadhare. Deva di Deva Gaura Chanda Gauridasa Mandire. Deva di Deva Gaura Chanda Gauridasa Mandire. Tata Himayanga Kanti Tata Yaruna Yambare.
Yangakal Pratat Unayambari Radhikanuraga Prema Bhakti Vancha Dekore Radhikanuraga Prema Bhakti Vancha Dekore Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Sachi Suto Gora Chanda Yanandito Yantare Sachi Suto Gora Chanda Yanandito Yantare Pashanda Kanda Nityananda Sangerange Bihare Pashanda Kanda Nityananda Sangerange Bihare Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Nityananda Gora Chanda Goridasa Mandire Nityananda Gora Chanda Goridasa Mandire Goridas Karatayasha Sarva Jiva Yudare Goridas Karatayasha Sarva Jiva Yudare Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Devadi Deva Gora Chanda Goridasa Mandire Nityananda Sange Gora Ambika Vihare Nityananda Sange Gora Ambika Vihare Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Jaya Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Jaya 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 Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari Devadi Deva Gora Chandra Goridasa Mandire Nityananda Sanga Gora Ambika Devi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Atma Nivedana de Srila Bhaktivinoda Thakur. Atma Nivedana Tua Pade Kori Hoinu Paramasu Atma Nivedana Tua Pade Kori Hoinu Paramasu Ki Dukha Dure Gelo Chintana Rohilo Chodike Ananda Deki Yatmani Vedana
tua pade kori hoinu paramasuki dukkha dure gelo chintana rohilo chodike ananda deki ashokaya bhoya amitoya dhara tomara charana dvaya tahate khonna vishamalabhiya chadinu bhavera bhaya ashokaya bhaya amitoya dhara tomara charana dvaya tahate khonna vishamalabhiya chadinu bhavera bhaya tomara sansare koribo sevana nahibo phalera bhagi tava sukha jahe koribo jathana hoye pade anuragi tomara samsare koribo sevana nahibo phalera bhagi tava sukha jahe koribo jathana hoy pade anuragi tomara sevaya dukha hoya jatu seyoto parama sukha seva sukha dukha parama sampada nashayeya vidya dukha tomara sevaya dukha hoya jato seyoto parama sukha seva sukha dukha parama sampada nashayeya vidya dukha purva itihasa bhulino sakala seva sukha peye mane yamito tomara tumito yamara kikha jaya paradhane yamito tomara tumito yamara kikha jaya paradhane bhakati vinoda yanande dhubya tomara sevaratari. Opa, que eu fiz aqui. Purva itihasa bolino sakala seva sukha peye mani yamito tomara tumito yamara kikha jaya paradhane bhakati vinoda yanande dubya tomara sevarata re sabha cheshta kori tabo icha mato takiya tomara ghare bhakati vinoda yanande dubya tomara sevarata re sabha chesta kore taba icha mato takiya tomara gare atmani vedana tua pade kori koinu parama sukhi dukkha dure gelo
Chintana Rohilo Chodike Ananda Dekim Chodike Ananda Dekim Chodike Ananda Dekim Oino Paramasukhi Jaya Sachinandan Jaya Gaurahari Sachinandan Jaya Gaurahari Jaya Sachinandan Jaya Gaurahari Sachinandan Jaya Gaurahari Gaurahari Hai 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 Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Prabhu Rupanuga Gurvara. Então, Nama Sankirtana de Srila Narottam Das Thakur. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinata Madana Mohan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinata Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Echai Gosai Kori Charana Vandana Jahas Viti Vignanasha Abhishta Purana Echai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Vignanasha Abhishta Puran Echai Gosai Jara Muitara Dasa Tansabara Padareno Mora Panchagras Echai Gosai Jara Muitara Dasa Tansabara Padareno Mora Panchagras Tandira Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janami Hoy Ei Abhilash Tandira Charana Sevi Bhakta Sanivas Janame Janame Hoy Ei Abhilash Echai Gosai Jabbe Braje Koilovas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Echai Gosai Jabbe Braje Koilovas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyas Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyas Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavin Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavin Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Hare Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Tandira Charana Sevi Bhakta Saneva, Janame Hoy Ei Abhilash. Tandira Charana Sevi Bhakta Saneva, Janame Hoy Ei Abhilash. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe. Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan Jaya Gaura Hari, Sachinandan Jaya Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Giriraja Jaya Govardhana, Giriraja Jaya Govardhana, Jaya Giriraja Jaya Govardhana, Giriraja Jaya Govardhana, Jaya Giriraja Jaya Govardhana, Giriraja Jaya Govardhana, Jaya Giriraja Jaya Govardhana, Giriraja Jaya Govardhana. Nitai Gop Premanandi Giriraj Maharaj ki, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ki, Shila Gurudev Patita Pavana ki, Shila Prabhupada Patita Pavana ki. Então essa canção é uma canção muito importante, né? Nama Sankirtana de Shila Narottam Das Thakur, que nas primeiras linhas, Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha, Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, e Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan. Essas duas primeiras linhas são as duas linhas da canção que inaugurou o movimento de Nama Sankirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E depois os outros Vaishnavas acrescentaram Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita, e assim por diante. E o versinho 7º diz Tandera Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoi Ei Abhilash. Esse versinho é assim, a vida e a alma dos Vaishnavas, porque ele diz assim, nascimento após nascimento, I have one desire. Eu tenho um só desejo, né? Narottam Das Thakur falando, nascimento após nascimento. Um só desejo ele tem. Qual é? Que possa servir os pés de lótus dos 6 Goswamis. Tandera Charana Sevi Bhakta Sanivas. E depois, eu também desejo
sempre poder viver na companhia de todos os Vaishnavas puros. Então essa é a verdadeira sociedade dos Vaishnavas, né? A sociedade dos devotos puros. E nós estamos fazendo nossos estudos, orando aos pés de lótus de Srila Narottam Das Thakur, aos pés de lótus dos nossos Gurudevas, para que um dia a gente possa ter essa consciência, né? Nascimento após nascimento, tudo que eu quero é nascer na Gauranga Samadja, na sociedade de Gauranga Mahaprabhu, que é uma sociedade de Shuddha Bhaktas, que a gente possa nascer nessa sociedade e servir essa sociedade com o coração limpo de qualquer motivação mundana e egoísta, né? Então essa é uma canção muito importante. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihinam Aparad Lakshai Shiptas Chakamadi Taranga Madhye Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Jai Shri Gurudev. Então, hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, que é o dia em que nós entramos neste lugar, o mais sagrado de todos os lugares, que se chama Godruma-dvip, uma das 9 ilhas de Navadvipdam. E essa ilha, como nós a vimos em outros encontros, é a ilha onde o processo de Kirtan é favorecido, né? Como se fosse nesta ilha, é como se fosse a residência do processo de Kirtan. Então é muito auspicioso. Radhe Radhe Jai Shri Radhe. Então é muito auspicioso a gente poder, pela misericórdia dos nossos queridos Gurudevas e pela misericórdia de Srila Bhaktivinoda Thakur, a gente poder visitar esses sadhus, esses Babaji Mahashayas, Radhe Radhe Jai Shri Radhe, a gente poder visitá-los e prestar reverências aos pezinhos deles e nos sentarmos na frente deles, assim como a gente faz quando o Gurudeva sai
Parikrama, Navadvip Parikrama. Brajamandal Parikrama. Então, Shila Gurudeva sai, Radhe Radhe Prabhu, Dandavat Pranams. Radhe Radhe, é Vrindavana. Zid, Dandavat Pranams. Obrigado. Tudo bom, tudo tranquilo. Deixa eu tentar ajeitar aqui o som, tá complicado. É só você manter mudo e quando você quiser falar comigo, você religa, tá? Onde tem o ícone, sabe onde tem o ícone do microfone, né? É, eu tô tentando abaixar o seu volume pra não dar microfonia. Ah, o meu volume tá alto, né? A saída aqui da caixinha. É, mas na caixinha debaixo da imagem, você sabe que tem o microfoninho, né? Sabe o microfoninho? Não tô ouvindo. Assim, aí é só você desligar o microfone, clicar em cima do microfone que você fica com ele mudo. Aí você pode me ouvir, Tá bom. mas aí não tem interferência do seu... Tá bom? Tá bom. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Então, onde nós estávamos? Nós estávamos em Godrumadvip. Nós estamos em Godrumadvip tendo darshan dos Babajis, não é? E esses Babajis, assim, eu estava falando para vocês que esses Babajis, eles ficam sentadinhos no lugar sagrado chamado Godrumadvip. E lá, de vez em quando, eles estão fazendo seu sadhana bhajana nos seus kutiras. Tem vários kutiras assim num bosque cheio de árvores lindas e com várias flores, várias árvores com flores aromáticas. E volta e meia aparece alguém que quer se refugiar na shiksha deles, né? Então, ontem eu estava contando para vocês a história de uma dessas personalidades que busca o refúgio desses Babajis, porque o que se fala desses Babajis em toda Navadvip Dham, mesmo em Vrindavan Dham, é que se você se aproxima deles e se você faz uma pergunta relevante, né? Você pergunta: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que Krishna levantou a colina de Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda? Então, você faz uma pergunta e você aciona na mente transcendental desses Babajis o néctar de Gaura Katha, Hari Katha. E quando você aciona esse néctar, eles começam a falar, e aí o que sai da boquinha desses Babajis chama-se Shabda Brahma, som transcendental. E como eu estava falando para vocês também, um desses visitantes, ele se chamava Brajanatha Bhattacharya, que eu vou pedir licença para vocês para contar novamente uma história que eu ontem estava tentando contar, mas eu acho que eu estava dormindo em cima da história, então eu perdi o fio da meada várias vezes. Então é uma forma de eu conseguir o perdão de vocês, porque agora eu vou repetir a história com o que ela tem de mais significativo para nós, tá? Que é uma história que está no 12º capítulo do Jaiva Dharma. Então, este Brajanatha Bhattacharya, ele estudara sânscrito em Bilva Pushkarini. Pode sentar aqui, Didi, se você quiser. Tá fresquinho? Tá. Então, ele tinha estudado numa escola de sânscrito em Bilva Pushkarini, e ele se tornara um erudito superior na ciência de Nyaya Shastra, na ciência da lógica. E ele era tão poderoso como um lógico
que ele embaraçava, ele constrangia e intimidava todos os eruditos famosos de Bilva Pushkarini, Brahmana Pushkarini, Mayapur, Godruma, Madhyadvipa, Amragata, Samudragar, Kulia, Purvastali e outros lugares. Porque esses, na verdade, nessa época, também na época de Mahaprabhu, no século XVI, fim do século XV, começo do século XVI, os Navadvip Dham era o centro acadêmico mais importante da Índia. Então todos aqueles panditas, aqueles eruditos, em qualquer uma das escolas existentes na Índia, para eles vir a Navadvip e se tornar vitorioso sobre qualquer outro, vamos dizer assim, algum outro oponente filosófico, era a consagração, né? Então Brajanath Bhattacharya, ele era aqui, ó, sempre que havia uma reunião de panditas, Brajanath Nyaya Panchanana, ele incendiava aquela reunião com assim um fluxo constante de argumentos sem precedentes. E ele tinha um domínio da lógica fantástico. Então o que aconteceu? Que havia entre aqueles panditas que participavam desses debates, um que tinha um coração muito cruel, assim, né? Que ele se chamava Nayayika Chudamani. E ele estava profundamente mortificado, porque ele receberam os golpes fortes da lógica de Brajanatha e ele não conseguiu derrotar Brajanatha num debate sobre lógica. E aí, adivinha o que é esse Chudamani? Nayayika Chudamani, o que ele resolveu fazer? Quase tão ruim. Ele resolveu matar o Brajanatha, coitado. Ele resolveu matar o Nyaya Panchanana, mas ele resolveu fazer isso usando o conhecimento oculto descrito no Tantra Shastra. E aí, com esse conhecimento, né, com essa magia, se pode invocar a morte de outra pessoa, cantando encantações místicas, encantamentos místicos, né? E aí o que ele fez? Ele foi para o crematório que ficava em Rudradvipa, né, em outra ilha, em Navadvip, e ele começou a proferir mantras de morte dia e noite. Aí no Amavasya, na noite de lua nova, uma escuridão densa tomou conta das 4 direções. Ok. Tomou conta das 4 direções. E aí quando deu meia-noite, ele se sentou ali no meio do crematório e ele exclamou para Kalima, para a Durga Devi, né? Ele falou: "Ó mãe, você é a única deidade adorável desta Kali Yuga. Eu ouvi que você fica satisfeita simplesmente se recitamos alguns mantras, que você facilmente concede bênçãos aos seus adoradores. Ó deusa com o rosto aterrorizante, este servo seu passou por incômodos tremendos, por dificuldades tremendas, ao recitar os seus mantras ao longo de muitos dias. Por favor, tenha misericórdia de mim pelo menos uma vez. Ó mãe, embora eu esteja tomado por tantos defeitos, ainda assim você é minha mãe. Por favor, me perdoe todas as falhas e apareça para mim hoje." Então ele estava assim com esse fervor, estava cantando os mantras, com a intenção de matar o outro lógico, e estava chamando Kalima. Aí ele ofereceu oblações ao fogo
e pronunciava aquele mantra em nome de Brajanath Nyaya Panchanana. Aí, aqui ele fala assim, o Srila Bhaktivinoda Thakur está narrando, né? Que impressionante era o poder daquele mantra. O céu imediatamente ficou cheio de uma massa densa, de nuvens densas e escuras. Um vento fortíssimo começou a soprar, and deafening peals of thunder, e também assim, raios ensurdecedores começaram a rugir. Os raios que rugem ou são os trovões? São os trovões, né? Os raios não rugem, os raios só aparecem assim, tic, 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 tic. Você tem que estar olhando para o céu, aí de repente aparece o raio. Então os trovões ficam... Era uma rugição só. Fantasmas estranhos e espíritos malévolos. Dava para ver fantasmas estranhos e espíritos malévolos nos intermitentes acessos dos raios. Toda vez que aparecia um raio, à noite, aquela escuridão toda e vinha com o brilho do raio, aí dava para ver os fantasmas passando e aqueles espíritos malévolos, né? Aí, com a ajuda do vinho do sacrifício, Chudamani, ele convocou toda a sua energia, ele juntou toda a sua energia, né? Respirou fundo assim e exclamou: "Oh mãe, por favor, não demore nem mais um instante." E bem naquele momento, um oráculo do céu respondeu: "Não se preocupe." Tá boa essa voz de Kalima? Não se preocupe. Brajanatha Nyaya Panchanana não vai mais discutir a lógica por muito tempo. Dentro de poucos dias, ele vai deixar de lado os debates e vai ficar caladinho. Ele não vai mais ser seu rival. Fique em paz e volte para casa. Aí então ele ouviu aquela voz aérea, né? Aquele, como Thakurji, Bhaktivinoda Thakur fala, o oráculo dos céus. E ele ficou assim, uau, né? As minhas orações, as minhas austeridades, os meus mantras funcionaram. Ele não entendeu bem assim, como é que é isso que Brajanath, que era um lógico tão presente em todas as reuniões e adorava derrotar cada vez mais lógicos, de repente ele ia ficar calado, mas ele tinha fé em Durgadevi, Kalima, né? E aí ele ficou contente, tá? Aqui se diz que ele ficou muito satisfeito. E ele repetiu reverências uma e outra vez a Mahadev, o principal dos devas e o autor do Tantra Shastra, e ele voltou para sua própria casa. Enquanto isso, Brajanath, que era até então era a vítima, né, daquele Chudamani, Nayayika Chudamani, ele já tinha se tornado vitorioso como lógico apenas com 21 anos de idade. Só um minutinho. Sim, Salabim. Ok, Radhe Radhe. É um recado aqui de um estudioso do Jayavadana. E aí ele estudava, ele era assim um estudioso voraz, ele estudava noite e dia. Ele gostava de ler os livros de um lógico famoso da época que se chamava Gangeshopadhyaya. E esse Gangeshopadhyaya, esse Shri Gangeshopadhyaya, iniciaram um novo sistema de lógica conhecido como Navya Nyaya. Navya, que significa novo, né? A nova lógica. Então, Brajanatha, ele encontrara muitos defeitos no Didhiti, que é outro livro de lógica famoso, de autoria de Kanai Bhatta Shiromani. Que era um comentário famoso ao Tattva Chintamani de Gangeshopadhyaya.
E por isso o Brajanata, como ele não estava satisfeito, porque ele estava encontrando tantos erros na lógica apresentada e no comentário, no comentário, ele começou a escrever o seu próprio comentário. Ele nunca pensava em desfrute material. Ele era um pandita, um brahmana. Ele era uma alma renunciada. E a palavra aqui vou traduzir literalmente, porque embora ele jamais pensasse em prazer material, a palavra paramartha, ou realidade espiritual, jamais havia se aproximado dos seus ouvidos. O seu único foco na vida era iniciar debates lógicos usando os conceitos e a terminologia do Nyaya, né, que significa lógica. E a terminologia que ele usava era, por exemplo, avacheda, a propriedade de um objeto pelo qual ele se distingue de tudo mais, né? Porque o Nyaya, o lógico, ele tem esse hábito de fazer neti-neti, né? Neti-neti, isso não, isso não, isso não, isso não. E assim eles vão estudando a realidade do mundo fenomenal, que é esse mundo em que nós estamos agora. Ele também usava o conceito de vyavacheda, que é excluir um objeto em detrimento do outro. Ele usava o conceito de ghata, que é o conceito do pote de cerâmica, e de pata, que é o conceito de um pedaço de pano. Dormindo, sonhando, comendo, se movimentando, o seu coração estava sempre cheio desses pensamentos sobre a natureza dos objetos, a natureza do tempo e as peculiaridades das propriedades aquosas e terrestres, né? Então ele estava cientificamente tentando entender a lógica da existência, né? Esses são os Nyayas. Mas numa noite, adivinha o que aconteceu? Quem quer adivinhar? Alguém já leu esse capítulo? Capítulo 12 do Jaiva Dharma. Um dia aconteceu uma coisa muito especial com o Brajanata. Ele estava sentado à margem da Ganga Devi, Ganga Mai. E ele estava contemplando as 16 categorias propostas por Gautama em seu sistema de lógica. E aí o que aconteceu? Um estudante, um novo estudante do Nyaya Shastra aproximou-se dele e falou assim: Nyaya Panchanana Mahashaya, disse esse estudante, você ouviu falar sobre a refutação lógica de Nimai Pandit, a teoria atômica da criação? Aí ele rugiu como um leão quando ele ouviu aquela pergunta. Quem é Nimai Pandit? Você está falando do filho de Jagannath Mishra? Fale-me sobre os seus argumentos lógicos. Porque todo mundo conhecia, né? Isso aqui, essa cena, essa situação aqui se passa talvez um século depois de Mahaprabhu, né? E aí o novo estudante disse assim, uma pessoa grandiosa, uma personalidade grandiosa chamada Nimai Pandit, vivia em Navadvipa há pouco tempo. E ele compôs muitos argumentos lógicos inovadores relacionados ao Nyaya Shastra, e deste modo ele constrangeu Kanei Bhatta Shiromani, né, que era o Papa da lógica na época. Durante sua época, falando de Nimai Pandit, não havia erudito que se igualasse a ele na maestria do Nyaya Shastra. Contudo, muito embora ele fosse adepto do Nyaya Shastra, ele considerava o Nyaya Shastra insignificante. De fato, ele considerava não apenas o Nyaya Shastra, mas o mundo inteiro como algo assim trivial. Por isso, ele adotou a vida de um mendicante errante da ordem renunciada e viajou de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, propagando o cantar de Harinama. Os Vaishnavas de hoje em dia o aceitam como Purna Brahma, a suprema personalidade de Deus, e o adoram como
Shri Gaura Hari, com o Shri Gaura Hari Mantra. Aí ele termina, esse estudante, né, muito entusiasmado, ele fala assim: Nyaya Panchanana Mahashaya, se dirigindo a Brajanath, você precisa analisar os argumentos dialéticos de Nimai Pandit pelo menos uma vez. Aí ele acendeu no Brajanath, ele acendeu o que? O pomo da discórdia, assim que se fala? Ele atiçou a mente daquele Pandit, porque o estudante era um estudante dele, né? Certamente era um aluno dele. Estava falando de tal maneira sobre Nimai Pandit, como se Nimai Pandit, além de ser um grande lógico que apresentou a lógica com argumentos inovadores, ele teve Nimai Pandit, né? Mahaprabhu, num período da lila dele, ele atuava como um lógico, né? Ele teve esse Nyaya Lila, né? Ele ficava debatendo sobre lógica com as pessoas que ousavam enfrentá-lo em Navadvip, né? Mas ele também deixou claro aqui, o estudante, que Nimai Pandit depois ele desconsiderou a lógica, afirmando categoricamente que Harinama é muitíssimo superior, né? Então, o que aconteceu com o nosso Brajanath? Ele ficou muito curioso. E aí o que ele fez? Ele, com muito esforço, ele conseguiu levantar, ele conseguiu compilar alguns daqueles argumentos de várias fontes. Então era assim, não estava muito longe da Lila de Mahaprabhu, né, da Prakata Lila de Mahaprabhu, da Lila Manifesta de Mahaprabhu. Então foi fácil ele pesquisar com as pessoas de Navadvip e descobrir essas refutações, né, ou as propostas da lógica de Nimai Pandit. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur vai continuar narrando, dizendo assim: a natureza humana é de tal natureza, como é que se fala ali? A natureza humana é tal que quando alguém desenvolve fé num assunto em particular, ele naturalmente tem consideração pelos mestres daquele assunto. Não é assim? Se você estuda psicologia junguiana, aí você vai querer conhecer Carl Jung. Aí você vai ler Reflections. Você conhece esse livro? Memories, Reflections, Memories, Dreams, Reflections. Acho que é a autobiografia de Carl Jung, em que ele revela, por exemplo, que quando ele esteve em vários lugares do mundo pesquisando a relação entre a espiritualidade e os estados alterados de consciência de pessoas que têm ou que demonstram às vezes psicopatologias, né? Então ele esteve na África, acho que também esteve na América Latina, ou pelo menos no México. Mas quando ele pisou na Índia, ele ficou lá, parece que ficou uma semana, e ele não aguentou. Ele falou que ele sentiu assim o peso da tradição védica e que ele percebeu que os arquétipos ali eram superiores à capacidade dele assimilar como um cientista. Aí ele fala isso com todas as letras na biografia dele. Ele fala assim que então eu me curvei diante daquela grandeza e resolvi voltar, porque eu não queria desafiar aquilo. Não poderia ser o meu objeto de estudo. Enfim. Por que eu estou falando disso? Porque ele é um dos mestres da psicologia, né? Então você estuda a obra e você quer saber quer conhecer aquele que tá por trás da obra. Deixa eu ver, tem um recado aqui, deixa eu ver de quem é. Dúvida, alguém tem dúvida? Diga, Didi.
Prabhu, tá me ouvindo bem? Tô super bem. Purnachandra Das, um Prabhu aqui, está falando que hoje é a primeira audição do Jaiva Dharma que ele está tendo. Gostaria de saber qual capítulo está sendo estudado. Eu estou visitando o capítulo 12, se o Prabhu tem o livro, que o Jaiva Dharma tem várias edições. Tem a edição que foi disponibilizada por nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudeva, e também tem um Prabhuji que se chama Sarva Bhavana. Ele é discípulo de Srila Prabhupada, e Prabhupada o abençoou para traduzir a literatura bengali dos grandes Vaishnavas. Então também tem uma versão, e não sei se Purnachandra Prabhu tem a tradução do Jaiva Dharma em português, mas nós estamos no capítulo 12º, tá bom? Tá certo. Então, Obrigada. nada. Aí, eu vou repetir só essa frase, que é uma frase importante, né? Porque Srila Bhaktivinoda Thakur está falando da natureza humana, está falando um pouco de psicologia, né? Então ele fala assim que a natureza humana, ela tem uma característica que faz com que os seres humanos desenvolvam fé, desenvolvendo fé num assunto em particular, eles vão naturalmente ter apreço pelos mestres daquele assunto. Aí eu citei Jung, né? Além disso, por diversos motivos, as pessoas comuns não desenvolvem fé facilmente em personalidades elevadas que ainda estão vivas, ao passo que tendem a desenvolver muita fé nas atividades dos Mahajanas que já partiram, né? E então isso é muito comum, né? Quantos casos, quantos relatos na literatura, na filosofia, né? Na arte também, de pessoas que só fizeram sucesso póstumamente, como o próprio Van Gogh, né? O Van Gogh, ele quando estava no planeta, no seu corpinho material de Van Gogh, ele não tinha muito sucesso. Foi o irmão dele que depois que ele já tinha partido, que se transformou no curador dele e projetou a arte de Van Gogh no mundo inteiro, né? E você vai encontrar assim vários autores, poetas, né? Pensadores também. Então o Srila Bhaktivinoda Thakur está falando aqui assim, que em relação aos Mahajanas, né, que são as grandes autoridades na filosofia védica, na filosofia Vaishnava, muitos deles só são reconhecidos depois que eles já partiram desse mundo há muito tempo, né? Que também isso tem, se você estuda história, também sempre se fala do contexto histórico, né, do processo histórico. Que, por exemplo, nós estamos vivendo a história do começo do século XXI, não é isso? Século XXI? Mas a gente não tem como analisar as teorias deste século, porque é um século baby. E nós somos parte da história desse século. Mas daqui a 100 anos, um historiador ele vai poder fazer um levantamento das tendências filosóficas, das tendências de comportamento, aí ele vai apresentar um estudo sobre isso, né? Então, assim, de certa maneira, a gente pode colocar nesse balaio, vamos dizer assim, a obra dos nossos Gurudevas, a obra, o exemplo, a missão dos nossos Gurudevas. O próprio Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Prabhupada também, e também Srila Govinda Maharaj, eles fizeram várias profecias, né? Assim, no sentido de que eles disseram em algumas passagens dos ensinamentos deles que, assim, o reconhecimento para uma quantidade maior de seres humanos no planeta, o reconhecimento da significação, da importância da obra deles, viria com o passar dos anos. Não sei se estão acompanhando, mas enfim. Da mesma forma que hoje, por exemplo, nós estamos lendo Sri Jaiva Dharma, né?
Srila Bhaktivinoda Thakur, ele partiu desse mundo em 1914. Mas à medida que você vai lendo Jaivadharma, você observa que não existe nada mais atual, nada mais procedente, nada mais coerente do que o que Bhaktivinoda Thakur injeta em cada página pelo viés das palavras desses Mahashayas, né? Então, assim, Jaivadharma é uma obra transcendental que vai ser descoberta ao longo dos próximos séculos, né? E, assim, outra coisa importante para você considerar é que Jaivadharma, assim como todos os outros textos sagrados dos Goswamis, são, vamos dizer assim, elementos intrínsecos ou inerentes à Lila de Mahaprabhu. Então, esses textos sagrados, os autores desses textos sagrados, eles são eternos como Mahaprabhu. E também são eternos como a proposta de Mahaprabhu, né? Então, é algo que vai se manifestando. E aqui, esse Brajanatha, Nyaya Panchanana, ele desenvolveu uma fé inquebrantável em Nimai Pandit ao estudar a sua tese sobre lógica, né? Então, uma revelação importante de Srila Bhaktivinoda Thakur. Qual é a revelação importante? Alguém quer responder? Vrindavana Palika Dili. Qual é a revelação importante? Nós estamos lendo aqui um pouquinho sobre essa história interessantíssima. Não sei, Prabhu. Vê se alguém sabe. Existe uma revelação nas entrelinhas do que Srila Bhaktivinoda Thakur está revelando para a gente, né? Uma revelação nas entrelinhas, mas enfim. O Tarun quer dizer que apareceu o Tarun aqui. Que não tem problema se vocês chutarem e não acertarem. Vamos tentar. Govinda Nandini. Nahi Pundarikaksha Prabhu. O Pundarikaksha. Boa noite, obrigado pela oportunidade deste seva. Eu que agradeço. Alguém respondeu? Alguém quer arriscar? Ninguém respondeu nada. Então eu vou arriscar, hein? Atenção. Não, assim, a revelação é que Mahaprabhu, ele deixou uma tese sobre lógica. Dentro do legado de Mahaprabhu, existe uma tese sobre lógica. Acompanham? E essa tese sobre lógica, você vai encontrar... quem está falando aqui? Pundarikaksha de... Qual a pergunta? O Pundarikaksha está viajando aí, que está perguntando qual é a pergunta. A pergunta é assim, qual é a revelação de Bhaktivinoda Thakur nessa história? Tá? Ele está contando a história desse Pandita, que era um grande lógico, que refutava, derrotava todo mundo quanto à ciência da lógica, Nyaya Shastra, mas que de repente ele ouve um aluno novo, um novato, falar desse Nimai Pandit, que tinha uma tese sobre lógica, e ele consegue compilar, ele consegue reunir anotações sobre essa tese, e ele, só por ler a tese de Nimai Pandit, ele desenvolve uma fé inquebrantável, uma fé inabalável em Nimai Pandit. Então, esta tese vocês vão poder encontrar no Shri Chaitanya Charitamrita, no Shri Chaitanya Bhagavat, no Shri Chaitanya Mangal, no Shri Chaitanya Shikshamrita de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, assim, é uma proposta de fazer pesquisa. Com certeza tem sim. Tem tudo a ver. Que o Prabhu perguntou se... Porque a lógica ela é inferior à Bhakti. Mas mesmo assim,
quem estuda a lógica em profundidade acaba descobrindo que você, pela lógica, você vai acabar glorificando o Bhakti. Essa foi a pergunta que Pundarikaksha falou, se tem alguma relação com algo que nós falamos ontem. Né? Porque assim, se Shri Chaitanya Mahaprabhu teve um passatempo como Nyaya, como um Pandita, isso, Pundarikaksha aqui mandou bem, falou, neste caso, através do interesse pela lógica, Brajanath começou a praticar Bhakti. Aí agora ele lançou aqui a bola para a gente cortar na rede. O Prabhu falou que esse Pandita começou a praticar Bhakti. Como ele começou a praticar Bhakti? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos ver aí, vamos lá, Tarun Krishna, quem está aí? Mukunda Datta está aí. Estudando o livro de lógica de Nimai Pandita. Estudando o livro de lógica de Nimai Pandita, mas mais especificamente. Gostando dele. Gostando, isso, Govinda Nandini Ki Joy. Ele desenvolveu uma fé inquebrantável em Nimai Pandita. Dançou, né? Dançou total, né? Se você desenvolve fé em Nimai Pandita, que é o próprio Mahaprabhu, não é? É Mahaprabhu em sua lila transcendental. Então o que vai acontecer com você? Mesmo que você desenvolva fé nele por algo que ele vê, que ele faz, Gaura Bhakta, algo que ele faz, Mahaprabhu faz em Navadip, que não está diretamente, entre aspas, relacionado ao movimento de Sankirtana, babau, dançou. Outro exemplo na lila de Mahaprabhu, quando Mahaprabhu é convidado em Varanasi, Kashi, Benares, ele é convidado por Prakashananda Saraswati. Minto, ele é convidado por um Brahmana a debater com os sannyasis mayavadis. Havia um grupo bem grande, né? Kashi, na época, era um reduto, e acho que ainda hoje, né? Você já esteve lá? Ainda hoje, pelo que eu saiba, ainda é um reduto de sannyasis mayavadis, né? Porque Kashi Varanasi, a deidade adorável da cidade é Shivaji, né? O Senhor Shiva. Enfim, esse Prakashananda Saraswati, ele era o líder dos sannyasis mayavadis. Aí ele convida, na verdade, o Brahmana, Mahaprabhu se hospedou na casa dele e tomou prachada com ele, e esse Brahmana tomou essa providência de levar Mahaprabhu até onde estavam esses sannyasis. E quando Mahaprabhu chega, ele se senta no cantinho, que é muito comum na Índia, que é o lava-pé, que é perto da porta, assim, tem um lava-pé para você lavar o pé. Você vem da rua, às vezes você vem descalço, né? Você está num dama sagrado, você vem descalço, lava o pé para você entrar naquele ambiente. Então Mahaprabhu sentou do lado da onde os mayavadis, os sannyasis, lavavam os pés para depois se sentarem e fazerem seus debates sobre Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra. Aí ele ficou sentadinho ali. Aí os sannyasis que estavam lá esperando, eles começaram a olhar para a direção de Mahaprabhu, e eles olhavam uma vez e depois eles olhavam de novo, e aí de repente todos eles juntos estavam olhando para Mahaprabhu, e é como se os olhos deles ficassem grudados na beleza transcendental de Mahaprabhu, né? Porque assim, os sannyasis mayavadis, quando eles veem que um sannyasi mayavadi se destaca como um sábio que domina os textos sagrados, eles chamam esse sannyasi mayavadi de Narayana. Aí quando eles olharam para Mahaprabhu e eles viram Mahaprabhu, pela sua misericórdia infinita, ele emanou uma refulgência mais refulgente, mais presente, né? Aí quando ele emanou aquela refulgência, na cabecinha de todos aqueles mayavadis, eles pensaram assim: ele é o próprio Narayana. E, inclusive para Prakashananda Saraswati, ele é o próprio Narayana. Aí um dos sannyasis mayavadis chegou para Prakashananda Saraswati, o líder, e falou assim: gente do céu,
Ele é o próprio Narayana. O que ele está fazendo sentado ali? Convide-o para sentar-se conosco. E aí, Prakashananda Saraswati, com certeza, ele chegou lá e falou palavras doces para Mahaprabhu. E detalhe é que Mahaprabhu, ele tomou sannyasi muito novinho, né? Ele tinha 24 aninhos. Né? O que não é comum na tradição. Na época, não era comum. Até Sarvabhauma Bhattacharya, quando viu aquele sannyasi tão novinho, ele ficou preocupado. Eu vou ensinar o Vedanta Sutra para ele, porque se ele não aprender o Vedanta Sutra, ele pode facilmente se interessar por uma mocinha da cidade. Né? Aí quando Prakashananda Saraswati chegou perto dele, ele falou algumas palavras assim: ó Babaji Mahashaya, ó Mahashaya Sadhuji, você está sentado aí, por quê? Sentado aí no lugar perto do lava-pé? Se você é uma personalidade exaltada, a sua refulgência nos faz pensar que você não é diferente de Narayana. Por favor, venha e sente-se conosco. Então, os comentadores da história, né, dessa lila linda de Mahaprabhu, eles explicam que apenas com isso, todos os sannyasis mayavadis se purificaram de todas as ofensas que eles podiam ter cometido, negando a forma pessoal de Krishna. E ali, assim, eles conseguiram a misericórdia de Mahaprabhu, e o resto, automático. O que aconteceu em seguida foi só uma consequência desta purificação que eles, através do seu exercício de consciência, desencadearam. Né? Então, a mesma coisa está acontecendo aqui com o nosso Brajanath. E assim, aqui o Srila Bhaktivinoda Thakur fica revelando assim, o que Brajanath, nesse apego que ele desenvolveu por esse lógico especial chamado Nimai Pandit, o que ele dizia? Ele falava assim: oh Nimai Pandit, se eu tivesse nascido na sua época, não haveria palavras sobre o quanto eu poderia ter aprendido com você. Oh Nimai Pandit, por favor, entre no meu coração pelo menos uma vez. Você de fato é Purna Brahma, pois de outro modo, como poderiam esses argumentos lógicos extraordinários surgir da sua mente? Você é sem dúvida Gaura Hari, pois você destruiu a escuridão da ignorância criando esses argumentos extraordinários. A escuridão da ignorância é negra, mas você a eliminou se tornando Gaura. Olha só que glorificação linda, né? A escuridão da ignorância é negra, mas você a eliminou se tornando Gaura, com sua tez dourada. Você é Hari porque você pode roubar as mentes do mundo inteiro. Você roubou o meu coração com a engenhosidade, não, ingenuity, com a perspicácia, vamos dizer assim, da sua lógica. E aí, o que aconteceu? Em seguida, ele ficava estudando a lógica de Nimai, e ele exclamava assim em voz alta: oh Nimai Pandit, Gaura Hari, por favor, tenha misericórdia de mim. Quando conseguirei criar argumentos lógicos como os seus? Se você tiver misericórdia de mim, não há palavras para descrever o grande erudito de Nyaya Shastra que eu me tornarei? Aí qual foi o próximo passo? O próximo passo nesse processo de Gaura-harizamento. Existe isso? Gaura-harizamento? Ele estava sendo Gaura-harizado, Krishnaizado, né? Esse processo dele se tornar Gaura-bhakta. A próxima conclusão a que ele chega, só por ter estudado os argumentos lógicos extraordinários de Nimai Pandit, de Mahaprabhu, a próxima conclusão é: se ele assim, a mim parece que aqueles que adoram Gaura Hari
também devem sentir a mesma atração que eu pela erudição em Nyaya de Nimai Pandit. Eu devo me dirigir até eles e investigar se eles têm algum livro que ele tenha composto sobre o Nyaya. E aí ele, pensando assim, ele desenvolveu o desejo de conviver com os devotos de Gauranga. Aí ele está completamente perdido, né? Não tem jeito mais, né? Constantemente proferindo os nomes puros de Bhagavan, tais como Nimai Pandit e Gaurahari, e desejando a companhia dos devotos de Gaura, Brajanath, o que aconteceu? Adivinhe? Ele conquistou um sukriti enorme. Ele deu uma sukritada completa, né? E aí ele já caiu em várias asneiras, né? A primeira asneira foi que ele deu ouvido para o seu aluno. A segunda asneira é que ele conseguiu algumas anotações das teses de Nimai Pandita. A terceira asneira é que ele começou a orar para Nimai Pandita. E a outra asneira é que ele estava fazendo refeição com a vovó dele, a avó paterna, e ele perguntou: vó, a senhora alguma vez viu Sri Gaurahari? E aí, quando ela ouviu o nome de Shigoranga, a vovozinha dele nostalgicamente se lembrou de sua infância e disse: ahá, que forma encantadora ele tinha! Ai de mim! Será que eu vou novamente ver a sua doce e bela forma? Pode alguém que tenha visto a forma cativante, aquela forma cativante, alguma vez ocupar sua mente em assuntos domésticos de novo? Quando ele realizava Harinama Kirtan, absorto em transe estático, os pássaros, os animais, as árvores, as trepadeiras de Navadvipa perdiam a consciência por completo do mundo externo devido ao inebriamento de prema. Olha só a vovozinha dele, hein? Mesmo agora, quando eu contemplo aqui esses pensamentos, um fluxo incessante de lágrimas jorra descontroladamente dos meus olhos e enche o meu peito, né? E inunda o meu peito, né? Encharca o meu peito. Ela fica com toda a roupinha dela na área dos seios, né? Encharcada com as suas lágrimas. Essa é a vovó de Brajanath. Eu tive a oportunidade em Navadvipa, da última vez que eu fui, em 2008, de encontrar a vovó da Dália, que é casada com Nitai Pran Prabhu. É um casal de Vaishnavas, que hospeda às vezes os devotos ocidentais. Ela não conheceu o Chaitanya Mahaprabhu, né? Ela não conheceu o Chaitanya Mahaprabhu. Mas essa vovozinha da Dália, ela deve ter uns 100 anos mais ou menos, ela conheceu o Srila Bhakti Rakshaksidhara Maharaj. Aí a Dália me levou para conhecer essa Didima, né? Essa vovozinha. Ela fica num quarto separado assim, que ela é bem idosa. Ela toma os remédios, é uma senhora idosa, né? Uma bengali idosa. E aí eu fui com outro Prabhu, meu Gurubai, Mahakrata Prabhu, da Irlanda. A gente foi lá, tocamos no pezinho dela. Aí eu falei para ela assim: Maia, por favor, fale-nos de Guruji, Srila Bhakti Rakshaksidhara Goswami Maharaj. Aí quando eu falei isso para ela, ela abriu um sorriso assim, que o sorriso ia de ponta a ponta do rosto, né? E ela falou assim: Maharaj, e começou a chorar. A netinha dela, a Dália, falou assim: acho que essa é emoção demais para ela. Mas aí ela percebeu que a neta estava preocupada. Ela falou assim: não. Ela falava em bengali e a Dália traduzia. Não. Aí eu pedi para ela falar assim um pouco da experiência que ela teve, né, com esse grande Vaishnava. Ela falou assim: eu ia com a minha cunhada e a gente todo dia ia ajudar para cozinhar para ele.
E ele gostava muito do arroz que a gente fazia, do dal, né? Então ela se lembrava, ela falando, só falando daquilo assim, você via assim que o coração dela, né, naquela fase difícil, né, que é uma pessoa idosa já, o coração dela assim voltava no tempo, naquele momento em que ela teve essa oportunidade de servir esse grande Vaishnava. Então, vovó, um dos netos dela é adorador de Kali Ma, né? Mas ela está completamente alheia a essas coisas. Adora Kali Ma. Quem que ela adora? Quem que ela adora? Para ela não faz diferença, porque ela sim, ela tem, como aqui está explicado, ela tem esse Bhakti Unmukti Sukriti. Ela tem esse mérito que ela guarda no coração de ter tido darshan de um grande devoto de Mahaprabhu, né? Então ela está tranquila. Ela está sempre tranquila, sempre alegre, sempre contente, né? Apesar da idade avançada, apesar da suposta senilidade, né? Você olha para ela e você pensa, às vezes ela fica falando coisas assim que parece que não tem sentido, mas você fala assim, só dá uma acionada, Gora Hari, e a senhorinha já fala um mantra, se lembra de uma canção. Uma pessoa maravilhosa, né? Da mesma forma que essa vovó, olha só o que ela fala. Aí o Brajanatha, ele fica assim, atento, ouvindo a vovó. Acho que todos nós, eu não tive muita experiência vovosífera, porque a minha avó, parte de mãe, quando eu tinha menos de um ano, ela partiu. E a minha avó, parte de pai, ela morava do outro lado do Brasil, eu só pude vê-la quando tinha 6 anos. Tem pouca memória. Mas aqueles de nós que tivemos a oportunidade de ter uma vovozinha, né, a vovó sempre conta as histórias mais interessantes, né? E ela transfere para a gente algo que fica marcado, né? Na tradição nas famílias védicas, assim, esses avós, né, essas pessoas idosas, são tratados assim com uma reverência, né? Porque todos são grandes sábios, né? Famílias de tradição de muitas e muitas gerações, de grandes bhaktas, né? Então, quando eles chegam nessa idade, aí você vê as crianças entrando na casa, a primeira coisa que vão fazer, algumas casas ainda hoje abrigam várias gerações, né? As criancinhas pequenininhas correndo, rindo, brincando, ma, didi, ma, né? Vovó, vovô, e vão lá e tocam no pezinho deles e pedem bênçãos. E aí os vovozinhos ficam super felizes, falam alguma coisinha para eles. E depois disso, assim, eles vão brincar, né? Mas eles sempre param também, se a vovó tem uma história para contar. E aqui Brajanatha, ele ainda curioso, né? Tá se lembrando agora do passado próximo da vovó. E ele pergunta assim, vovó, a senhora se lembra de algum passatempo que ele tenha realizado? E ela assim abre uns olhos grandes, né? Eu estou só aqui fazendo a coreografia, né? Ela abre os olhos grandes e fala assim, claro que sim, meu filho. Quando Shigoranga visitava a casa do seu tio materno com mãe Sati, as senhoras idosas de sua casa o alimentavam com chaka e arroz, que chaka é um subject feito com espinafre e outras folhas verdes, né? Que Mahaprabhu adorava. Ele elogiava o chaka e comia com muito prema, né? Que tem um detalhe aqui do passado não remoto de Brajanath, que ele era que a família dele conhecia o pai de Nilambara Chakravarti Mahashaya, que é o vovô de Mahaprabhu. Ele ia visitar o tio materno, Mahaprabhu, com a mamãe dele. E lá o vovô Nilambara Chakravarti. Nilambara Chakravarti também é o vovozinho de Mahaprabhu que faz o mapa astral. Ele era um Jyoti, era um astrólogo védico. Se você abre o Shri Chaitanya Charitamrita, eu acho que é Adi Lila, algum dos capítulos, Prabhupada disponibiliza o mapa astrológico védico de Mahaprabhu.
Aí você pode ver a constelação em que ele nasceu, qual é o signo solar, o ascendente, tá tudo lá, né? O mapa astrológico védico que o vovô dele levantou, né? Tô tentando me lembrar, tem algum detalhe que esse vovozinho Nilambara Chakravarti fala quando lê o mapa. Ele fala para Jagannatha Mishra, ele fala assim, que no mapa desse menino existem muitas coisas em comum com as características do próprio Narayana. Ele fala assim. Então ele fala pro genro dele, né? Jagannatha Mishra é genro de Nilambara Chakravarti. Aí ele fala assim: então você não fica impressionado se esse menino fizer atividades misteriosas e milagrosas ao longo da vida dele. Você fica tranquilo, porque ele nasce numa constelação, num nakshatra, ele tem características astrológicas de alguém que em muito se parece com Narayana. Aí Jagannatha Mishra, ele fica em êxtase, né? Jagannatha Mishra é um brahmana, uma família de super estirpe dos grandes brahmanas, Vaishnavas, né? Então, assim, essa história, acho que vamos terminar assim, essa história agora, ela mostra, é uma das histórias maravilhosas do Jaiva Dharma, que apresenta detalhes, elementos muito importantes da Lila de Mahaprabhu, né? Da maneira pela qual Mahaprabhu vai ganhando terreno no coração de todas as pessoas que se encontram com ele. Ele vai para o sul da Índia, ele se encontra com o pai de Gopal Bhatta Goswami, que era adorador de Lakshmi Narayana, né? Você conhece essa história? E aí ele tem uma conversa super linda com Venkata Bhatta, né? Esses adoradores de Lakshmi Narayana, os devotos que são das outras sampradayas, são pessoas muito sérias, né? Da Madhva Sampradaya, na verdade a nossa Sampradaya também, mas assim, os Madhva Sampradayikas que são anteriores a Mahaprabhu, né? Shri Sampradaya, Ruda Sampradaya, Nimbadita Sampradaya, e são pessoas muito sérias. Até hoje, se você vai no sul da Índia, você vai encontrar o templo de cada um desses acharyas que combateu veementemente o impersonalismo nos séculos 11, 12, né? Eles são brahmanas seríssimos, né? Então, quando Mahaprabhu apareceu lá, ele surpreendeu muitíssimo esses Vaishnavas, porque esses Vaishnavas viam que o êxtase de Mahaprabhu era genuíno, mas eles não conseguiam alcançar as dimensões daquele êxtase. E Venkata Bhatta foi um deles, que ele hospedou Mahaprabhu durante 4 meses de Chaturmasya. E aí ele tentou, assim, muito humildemente, né, com muita cortesia, ele tentou mostrar para Mahaprabhu que Lakshmi Narayanas são superiores a Radha Krishna. Ele tentou apresentar argumentos, mas Mahaprabhu apresentou uns tantos argumentos e ele, por ser um brahmana de verdade, humilde, né, ele na verdade se tornou Radha Krishna Bhakta. E o filho dele se tornou um dos 6 Goswamis de Gopal, o menino Gopal, que com, sei lá, 12, 13 anos, estava o tempo todo colocando os pés de Mahaprabhu na sua cabeça. Nesse argumento parece que era porque Lakshmi queria assim, não era ser uma gopa, ela queria ter uma aproximação conjugal, né? Ela queria ter Krishna como marido. Pronto, exatamente, isso. Queria ter Krishna como marido, né? Uhum. Então mostrava a superioridade de Krishna com relação a Narayana, né? Claro, assim, um argumento tão simples, mas tão contundente, né? Assim, tão... Se ela, apesar de ser a esposa eterna de Narayana, ela se sentiu impelida, né, movida no coração dela a fazer alguma coisa para conquistar Krishna como seu marido, né? O que é isso, né? Então foi esse argumento, e claro que Mahaprabhu
ele desenvolveu, ele discorreu sobre esse argumento, falou de outras coisas também. E aí além disso, claro que o Mahaprabhu também apresentou, como sempre, evidência chástrica, que foi no sul da Índia também, nessa mesma região, que Mahaprabhu encontrou o Krishna Karnamrita de Bilva Mangala Thakur e o Brahma Samhita. Então, quando ele fala, quando ele tira, ele colhe alguns versos do Brahma Samhita, em que o Senhor Brahmaji está em transe, tendo darshan de Vrindavana, aí não tem como, né? São versos assim, esse Brahma Samhita que Srila Gurudeva disponibilizou, e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, e também tem o Brahma Samhita que Srila Bhakti Rashak Siddhara Goswami Maharaj, vários Vaishnavas disponibilizaram, com comentários de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada e outros Vaishnavas. Esse texto, assim, se você lê Brahma Samhita e você não entende a posição superior de Krishna, né? E logicamente a posição superior de Srimati Radhika, né? E das Braja Badu Vargana, das donzelas de Vrindavan, das Gopijis. Então, assim, não tem jeito. Se você não alcança isso, não tem jeito. É melhor se aposentar, total. Mas enfim, a gente tem que encerrar. O tempo não para. Vocês devem estar cansadinhos. Eu agradeço que vocês tenham participado. E queria fazer um anúncio que amanhã eu vou estar viajando e amanhã eu não vou ter condição de fazer o estudo no horário que a gente faz normalmente. Que eu vou estar chegando um pouco tarde em BSB, Brasília. Mas eu queria propor para vocês o seguinte, que no domingo, às 10 da manhã, a gente faz o estudo da Gita. Domingo às 10 da manhã. Eu queria saber assim, qual é o quórum? 10 da manhã. Porque domingo eu vou ter que viajar para outra cidade. Aí eu posso fazer de manhã para viajar para outra cidade, que é Goiânia, à tarde, e dar continuidade ao Seva. Aí eu queria saber se para vocês domingo às 10 seria bom para a gente estudar a Gita e continuar a leitura do famoso diário, as famosas memórias da nossa querida Shamarani Didi. Isso seria domingo, 10 da manhã, tá? E sábado, às 2 da tarde, entre 2 da tarde e 4 da tarde, nós vamos dar continuidade ao que nós já começamos no sábado passado. Não sei se vocês todos foram comunicados, mas estamos dedicando o sábado inteiramente a Shri Gauranga Mahaprabhu, né? E nesse sábado, inclusive, se comemora o Sannyas Lila de Mahaprabhu. Então, se vocês são convidados no sábado, às 2. Alguém está dizendo domingo. Já tenho um Prabhuzinho dizendo domingo às 10 is good. Então temos quem mais? Vrindavana Palika, Madana Gopal. Prabhu? Sim. Estarei aqui então. Tá bom, domingo às 10, Vrindavana Palika marcando presença. Sábado às 2, se vocês puderem. É miolo do dia. Para alguns de vocês que trabalham no sábado, talvez seja um pouco complicado. Mas sábado eu trabalho até as 2, então eu entro um pouquinho depois. Tá bom, maravilha. Então é só você entrar no canal chamado Shriman Mahaprabhu. Tá bom? Tá certo. Depois eu pego o link e passo pro pessoal. Deixa eu bater aqui pra você, peraí. É só você... da própria conta Hridaya Mandira, né? Do Ustream. E o canal é Shriman Mahaprabhu. Já foi aí pra você, tá? Tá, eu passo pro pessoal. Eu vou achar o link mesmo e passo ele inteiro. Tá ok, então. Tem mais aqui? Quem escreveu? Mais alguma mensagem, Pundarikaksha? Chandrakala também vem. Chandrakala também vem. Bem-vindo ao Hridaya Mandira, o templo do seu coração. E claro que eu também queria fechar o encontro de hoje, até que a gente se encontre novamente no sábado,
lembrando a vocês que eu estou viajando porque vai acontecer algo muito especial no começo da semana que vem, que é no dia 28 de novembro. A gente vai estar entrando na gráfica e a gente vai invadir aquela gráfica com os ensinamentos de Mahaprabhu e com os ensinamentos de Gurudeva sobre como a gente ter harmonia na nossa sangha, com o livro Harmonia. Então a gente continua na campanha, porque a gente é meio ainda inexperiente com essa coisa de divulgação, mas se vocês puderem ajudar, e continua na campanha do Clube do Bhakti Leitor, que é um projeto pelo qual vocês fazem uma adesão com uma tarifa anual de R$150, e aí com essa tarifa vocês se tornam membros do clube e recebem no seu endereço, na promoção de 2011, 10 livros de Srila Gurudeva. E a partir de 2012, a nossa promessa é que vocês vão estar recebendo, logicamente, além dos 10 livros de Srila Gurudeva que vão sair até o fim de 2011, vocês vão estar recebendo mais 5 novos livros ao longo do ano de 2012. Tá? E claro, que também é importante lembrar que o ano de adesão de vocês conta a partir do mês da adesão. Então, se vocês fizerem a adesão em novembro de 2011, quando chegar em novembro de 2012, aí vocês novamente pagam R$150 para em 2013 vocês continuarem recebendo pelo menos 5 novos livros de Srila Gurudeva. E assim, a boa notícia é que Gurudeva tem mais de 70 livros que vão sair em português ainda. Então, assim, vocês durante vários anos vocês vão ter uma festa de textos sagrados de Gurudeva, e claro, a gente vai estudar uma forma de disponibilizar mais livros por ano à medida que o número de sócios do clube aumentar, tá? Porque essa é uma das maneiras pelas quais nós estamos angariando fundos para poder honrar a despesa que a gente vai ter neste período agora, fim de novembro, começo de dezembro, tá bom? Então, assim, espalhem aos 4 ventos, se organizem e assim, apoiem da maneira que vocês puderem, ou divulgando. E se lembrem de uma coisa assim, que é uma coisa muito linda que Gurudeva falou pra gente, que ele estava visitando, não sei se era dos Estados Unidos, uma cidade americana, e aí ele recebeu um monte de presente no Dia dos Pais. Aí ele reparou que os presentes vieram todos eles só de devotas. E aí ele fez um comentário assim: Dia dos Pais, eu não sabia que existia essa festa, essa data no Ocidente, que aqui vocês comemoram o Dia dos Pais. E eu fico com o meu coração muito feliz, porque as minhas darling daughters, como ele chama, my dear darling daughters, ele chama, minhas queridas filhas, né? Gurudeva, ele sempre tem um tratamento de muito carinho, muito amor e afeição, especialmente pelas suas discípulas, né? Que são muito dedicadas e que mostram, assim, para ele claramente a entrega do seu coração, ao passo que para vários discípulos, por causa desse ego masculino estranhíssimo, às vezes tem dificuldade de demonstrar essa mesma expressão de amor singela, sincera, que as devotas, né? É como o Prabhupada também dizia, que se não fosse pelas devotas, pelas senhoras, pelas mocinhas, os templos, as igrejas, as sinagogas, as mesquitas estariam vazios, né? Então elas são a mola que propulsiona, que continua empurrando o fluxo de Bhakti no planeta, né? Então, assim, só vou encerrar agora explicando para vocês o seguinte, que então, da mesma forma que Srila Gurudeva recebeu no Dia dos Pais um presente das suas discípulas queridas, eu, assim, em nome deste Seva, que é tão querido a Srila Gurudeva e a todos os acharyas Vaishnavas, eu peço para vocês darem
aderindo ao clube do Bhakti Leitor, vocês darem um presente de Natal para o seu Gurudeva. Dá também no Dia dos Pais, tranquilo, mas dá agora, no dia 25 de dezembro. Se puder dar até o dia 30 de novembro, é um presente de Natal antecipado, mas vai ajudar a vocês oferecerem aos pés de loja de Srila Gurudeva 2 novos livros dele, para o prazer dele. Tá bom? Pensem nisso, assim, quem está dando o presente são vocês. E esse esforço de fazer esse sacrifício, vamos chamar assim, de vocês desembolsarem R$150 anuais, esse esforço, ele vai promover muitos auspícios, muito sarva mangala, muitos auspícios para a sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu relacionamento de amor e afeição com os devotos e devotas. Isso vai criar, vai criar um precedente, né? Porque a gente, me parece ser uma ideia... As definições de vírus foram atualizadas. Você vê até que a Didi Avasti também está se manifestando e querendo participar desse clube. Eu já falei para ela que ela, do jeito que ela sempre aparece durante o programa, ela pode fazer a doação dela tranquilo. Pode fazer pelo PayPal também, que é prático para muitos de vocês, que se você faz pelo PayPal, você pode fazer pelo cartão de crédito e pagar em parcelas, né? Então, assim, eu peço desculpas se eu estou insistindo nesse assunto, mas, assim, vocês são os servos de Srila Gurudeva. E vocês são os servos de Srila Gurudeva para trazer à realidade brasileira essa literatura dele, que é o néctar supremo. Tá bom? Então, pensem nisso. Espalhem essa notícia. Chandakala, todo mundo mais, pensem como que vocês vão poder divulgar esta literatura e essa ideia do clube como um presente de Natal para seu Gurudeva, né? Ok? E assim vocês podem ter certeza que representando esse grupo de devotos que estão produzindo esses livros, eu falando, representando esse grupo, né, eu sou apenas um servo desse grupo de devotos. Assim, eu digo para vocês assim, que esses Vaishnavas, quando eles veem os livros deles saindo, vocês não podem imaginar a alegria que eles sentem. Não podem imaginar. Acho que Pundarikaksha Prabhu estava lá, Madan Gopal lá, aqui de Brasília estava lá, outros devotos estavam lá, quando apresentaram pela primeira vez, com a presença de Bhaktivedanta Tita Maharaj, Shipad Bhaktivedanta Tita Maharaj, uma edição do Srimad Bhagavatam, para a mãozinha de lótus de Srila Gurudeva, ele naquela caminha dele, na lila de doente, e ele ficou eufórico, ele mexia com as mãozinhas assim, e batia na cabecinha dando bênção para Tita Maharaj, apertou Tita Maharaj assim. Quem de vocês não gostaria de receber um abraço desse? Eu estou na fila, gente. Eu posso ser o último a receber o abraço. Mas se vocês refletirem sobre isso, e se vocês entenderem, esse é o Manobhishtam do seu Gurudeva. Esse é o desejo íntimo. O Gurudeva, ele deixou escrito, ele deixou documentado que ele quer que 2 coisas continuem, estando ele no planeta ou não. E essas 2 coisas são a pregação, o prachar, e a publicação e distribuição de livros. Porque é assim que você preserva a tradição Gaudiya Vaishnava. Mahaprabhu pediu isso para os Goswamis pediram para os seus discípulos, todos eles sempre escrevendo literatura. Eu estou aqui na casa desse casal maravilhoso, Govinda Nandini Didi e Jagadvara Prabhu, e vocês vêm atrás de mim aqui, ó. Ali vocês têm um tesouro, é para roubar tudo, porque eles têm um tesouro inestimável de néctar dos Goswamis, livros de Srila Prabhupada, livros de Srila Gurudeva, livros de Srila Govinda Maharaj. É um espetáculo ali naquela estante ali. Pena que eu não tenho um caminhão, senão já saía roubando tudo. Porque esta é a vida
de um transcendentalista. Este conhecimento que está dentro desses livros, né? É a maneira pela qual Gurudeva imprime a sua presença transcendental. E é a maneira pela qual ele invade as suas casas e as casas de todos os seres humanos neste planeta, de almas tão sofridas. Então, assim, reflitam sobre isso. Desculpe que eu sou meio chato quando eu falo sobre esse assunto, porque eu vi com esses olhos que o fogo há de queimar. Como eles ficam eufóricos quando eles veem um novo livro saindo, né? Quando eles ouvem que os devotos estão distribuindo os livros deles para as almas condicionadas. Eu tive a boa fortuna de ver com esses olhos que o fogo há de queimar. Então essa é a missão, é o que a gente faz para fora. O que a gente faz para dentro é pensar em Gurudeva, pensar em Radha Krishna, pensar em Mahaprabhu, cantar o santo nome, cantar os nomes de Gauranga. E o que a gente faz para fora, gente, é oportunizar essa mesma misericórdia de Sadhana Bhajana, de Harinama Sankirtan, para todos os seres vivos no planeta, em nome da compaixão infinita de Gauranga Mahaprabhu. Então esse é um apelo. E eu, assim, embora seja uma alma completamente caída, eu tenho fé que a gente vai sair lá pelo dia 10 de dezembro, talvez, com essas duas joias lindíssimas. Vocês não podem imaginar como estão lindas as capas desses livros, né? Vocês vão receber esses livros em casa e vão olhar para esses dois livros e vocês não vão conseguir parar de chorar, de tão lindo que está a capa do livro, as fotos de Gurudeva. Então, assim, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco vocês vão desligar na minha cara. Mas, por favor, pensem nisso, tá bom? Nitai Go Premanandi. Cantar um pouco do Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Nitai Go Premanandi. Patita Pavana Shila Gurudev Ki, Patita Pavana Shila Prabhupada Ki, Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Devacha, Patitanam Pavanabho Vaishnavibhyo Namo Namaha.